Olá pessoal, aqui é o Wendel. Está começando mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é para o projeto Avalia Brasil, para o 9º ano. Nós vamos aqui estudar o bloco 3, aula 9, e desenvolver duas habilidades. A primeira é identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. A segunda é resolver problema utilizando propriedades dos polígonos. Os objetivos dessa videoaula são dois: estudar os polígonos e suas propriedades e resolver alguns problemas. Para começar, vamos entender o que é um polígono. Polígono é toda linha poligonal simples e fechada. Tá aqui alguns exemplos de polígonos bem simples: o triângulo, que possui 3 lados, o quadrado, que possui 4 lados, o pentágono, que possui 5 lados, o hexágono, que possui 6 lados, e assim por diante. Vamos começar a trabalhar especificamente em alguns tipos de polígonos, a começar pelos triângulos, entendendo a classificação dos triângulos. Nós podemos, gente, classificar os triângulos quanto aos lados, e aí nós obtemos 3 tipos de triângulos: os equiláteros, que possuem 3 lados iguais, os escalenos, que possuem 3 lados diferentes, e os isósceles, que só possuem 2 lados iguais e um terceiro diferente. Uma outra forma de classificar os triângulos é quanto aos ângulos. E aí, novamente, eu tenho 3 tipos de triângulos: os chamados acutângulos, que são os triângulos que possuem somente ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Nós temos os triângulos chamados retângulos, que são aqueles que possuem um ângulo reto, ou seja, um ângulo igual a 90 graus. Normalmente simbolizamos com esse quadradinho. Então, triângulo possui 90 graus, ele é chamado de retângulo. Nós temos os triângulos obtusos, ou seja, obtusângulos, que possui o ângulo obtuso, como eu já disse. Triângulo que possui o ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, é chamado de obtusângulo. Bem, uma propriedade importantíssima dos triângulos referente aos ângulos diz que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Lembre-se dessa propriedade, pois ela nos ajudará a resolver muitos problemas. Falando em problemas, vamos seguir para um probleminha do assunto que estudamos até aqui. Eu trago aqui a segunda questão da seção Fixando Mais. Diz o seguinte: ao entrar em uma sala de aula, Diego encontrou esse problema matemático abaixo. Se Diego resolveu corretamente o problema matemático, qual o valor do x que ele descobriu? Bem, o problema traz aqui um triângulo que estou vendo aqui que ele é isósceles. Tem esse ângulo externo aqui que é 100 graus e eu quero descobrir quanto mede o ângulo aqui do x. Vamos à solução. Ora, se esse ângulo externo é 100 graus, eu já posso perceber que o ângulo que está dentro aqui tem que ser 80. Porque 80 com 100 fica 180, que é esse ângulo aqui raso, que forma 180 graus. Se o triângulo é isósceles, então ele tem 2 lados iguais e, consequentemente, 2 ângulos iguais, os ângulos da base. Então este outro ângulo aqui também é 80 graus. Se eu já tenho os 3 ângulos internos do triângulo, agora eu posso usar aquela propriedade, ó. A soma dos 3 ângulos internos é 180 graus. Então, x mais 80 mais 80, 180. 80 com 80 vai dar 160 e ficou fácil agora. Qual é o ângulo que somado com 160 graus vai dar 180 graus? Vai ser 20. 20 com 160, 180. Então, x vale 20 graus. Vai ser, então, a alternativa A. Vamos continuar com nossos estudos, aprendendo um pouquinho mais sobre os quadriláteros. Os quadriláteros possuem uma série de classificações. Eles podem ser classificados como sendo paralelogramos, ou seja, aqueles que possuem 2 pares de lados paralelos. Como, por exemplo, o quadrado. Tem 2 pares de lados paralelos. O quadrado ele é equilátero, ou seja, possui todos os lados iguais, e ele também é equiângulo. Ele possui todos os ângulos iguais.
O retângulo também é considerado um paralelogramo, porque ele tem dois pares de lados paralelos. Os lados opostos são paralelos. No entanto, o retângulo ele não é equilátero, ele não possui lados iguais. Mas ele possui os ângulos iguais, ele é equiângulo. O losango também é considerado um paralelogramo, porque ele possui dois pares de lados paralelos, são os lados opostos, são paralelos. Ele possui lados iguais, ou seja, ele é equilátero, mas ele não tem ângulos iguais, ele não é equiângulo. Okay? Dentro dessa classificação dos quadriláteros, nós temos os trapézios, que são aqueles quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. Só um par de lados é paralelo, os outros dois não são paralelos. Dentre os trapézios, nós temos os chamados retângulos, são aqueles que possuem dois ângulos retos. Veja que as duas bases, a menor e a maior, são paralelas e os outros não são. Nós temos também os trapézios escalenos, que não possuem lados iguais. Dá para perceber que na figura nós temos dois pares de lados, um par de lado paralelo, né? Só a base menor e a base maior. Então, caracterizando aqui um trapézio. E por fim nós temos os trapézios isósceles, que possuem dois lados iguais e logicamente dois lados paralelos, que são as duas bases. Okay? Bem, é importante que a gente conheça também uma forma de encontrar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Isso para qualquer tipo de polígono. Eu trago aqui um exemplo, por exemplo, de um pentágono. Está aqui de vermelho os ângulos internos. Para mim encontrar a soma desses ângulos internos, eu posso usar essa fórmula, n-2 vezes 180. O S vai ser o valor da soma dos ângulos internos e o n é o número de lados. Vamos ver, no caso deste pentágono que possui 5 lados, né? N igual a 5. Substituindo na fórmula vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180 vai dar 540. Então esse pentágono possui 540 graus como sendo a soma dos 5 lados, dos 5 ângulos internos dele. Okay? A soma dos ângulos internos, no caso aqui do pentágono, foi 540 graus, porque eu encontrei usando essa fórmula. Se o polígono for regular, eu posso pegar esse valor do 540, do S, dividir pela quantidade de lados e eu vou ter a medida de cada ângulo. Isso se o polígono for regular, se ele tiver lados iguais. No caso aqui, por exemplo, eu tenho 540 dividido por 5. Ó. Então, cada ângulo vai ter 108 graus aqui nesse pentágono. Então, 108 vezes 5 dá o 540 da soma dos ângulos internos, ok? Então, se eu tiver um polígono com lados iguais, eu já posso também dividir a soma dos ângulos internos pela quantidade de lados e descobrir a medida de cada ângulo interno dele, ok? Uma outra propriedade muito utilizada nos polígonos é as suas diagonais, a quantidade de diagonais que possui um polígono. Eu trago novamente um pentágono como exemplo, lembrando que a diagonal é esse segmento que liga dois vértices não vizinhos, não adjacentes, ok? E para encontrar a quantidade de diagonais de um polígono, eu posso usar essa fórmula, n vezes n menos 3 dividido por 2. O d é a quantidade de diagonais e o n é a quantidade de lados. No nosso caso aqui, eu trago um polígono de 5 lados. Para mim encontrar a quantidade de diagonais que ele tem, basta eu substituir na fórmula, trocando n por 5 e resolvendo. Então aqui vai ficar, por exemplo, 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5. Então o pentágono aqui vai ter 5 diagonais, que inclusive está representado aqui nesses pontilhados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E assim nós conseguimos, para qualquer polígono, encontrar a quantidade de diagonais. Bem, vamos resolver um probleminha do que estudamos até aqui. Eu trago aqui a primeira questão da seção Fixando Mais. Diz o seguinte: observe o heptágono regular abaixo. Qual o número de diagonais presentes nesse heptágono? Gente, o heptágono possui 7 lados. Heptágono, 7 lados. Como eu quero o número de diagonais, eu vou usar a formulazinha da diagonal. Ó. D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. O D é o número de diagonais, o n é o número de lados. Como o heptágono possui 7 lados, então eu vou trocar o n por 7. Ó.
e fazer a continha aqui da fórmula. 7 vezes 7 menos 3 dividido por 2. 7 menos 3 vai dar 4. 4 vezes 7 dividido por 2. 4 vezes 7 vai dar 28, dividido por 2, 14. Então o heptágono possui 14 diagonais. Resolvido a questão, vai ser a alternativa C. É isso aí, minha gente. Nessa videoaula de hoje nós estudamos os polígonos e suas propriedades e resolvemos alguns problemas. Continue fazendo os outros problemas que tem no nosso material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Falou!